Olá, boa tarde. Domingo brasileiro tem encontro marcado nas urnas. Nestas eleições, 148 milhões de pessoas estão aptas a votar. Por causa da pandemia, todos devem seguir os protocolos sanitários. Quem não estiver de máscara, por exemplo, vai voltar para casa sem escolher prefeito e vereador. No Jornal da Justiça de hoje, vamos trazer as orientações do Tribunal Superior Eleitoral para que tudo ocorra da melhor forma possível no seu município. E você vai ver também. Crimes eleitorais. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal faz operação em 3 estados. Dados sobre a Covid-19, presidente do STF, ministro Luiz Fux, mantém determinação que obriga a Prefeitura de São José dos Campos, em São Paulo, a fornecer as informações à vereadora da cidade. Para o presidente do Supremo, não procede o argumento de que a vereadora não teria competência para requerer as informações pretendidas. E ainda juros baixos, desemprego e redução da renda. Ambiente que favorece os golpes financeiros. Saiba como identificar o esquema de pirâmide financeira. Às vésperas das eleições, a Polícia Federal fez hoje 3 operações para combater crimes eleitorais. As ordens judiciais permitiram aos agentes recolher diversos documentos que agora serão analisados. Quem tem as informações e traz agora ao vivo para a gente é a repórter Fernanda Tavares. Oi, Fê, muito boa tarde para você. Conta para a gente agora onde foram essas operações. Oi, Rafa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, foram 3 operações. A primeira foi em Fortaleza, Ceará. Documentos e papéis foram recolhidos na casa dos investigados e existe a suspeita que tenha ocorrido o crime de compra de votos, que, de acordo com o Código Eleitoral, pode resultar em 4 anos de prisão. A segunda operação ela aconteceu no Rio Grande do Sul. Um grupo é suspeito de coagir os eleitores. E a situação é um pouco mais grave, porque esse grupo usava arma para ameaçar os eleitores. Ou seja, essas pessoas tinham que votar de acordo com o interesse específico desse grupo. A última operação, Rafa, foi em Santa Catarina e 2 pessoas foram presas. Elas davam cestas básicas em troca de votos. Todas as denúncias estão sendo apuradas, até mesmo porque é preciso oferecer segurança ao eleitor. Domingo agora é o primeiro turno das eleições municipais. Rafa. Obrigada, Fê. Ficou alerta e atenção redobrada, né? Bom, domingo os eleitores de mais de 5.000 municípios vão escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. Neste ano atípico em função da pandemia, as eleições serão diferenciadas. O Tribunal Superior Eleitoral organizou um protocolo sanitário para evitar a contaminação pelo coronavírus. Você vai ver agora na reportagem de Daniela Ramalho todos os cuidados que você deve tomar na hora de votar. São quase 148 milhões de eleitores aptos a votar. Em tempo de pandemia, uma série de regras deverão ser seguidas no dia da votação. Eleitores ou mesários que estiverem com febre no dia da votação ou que tenham testado positivo para a Covid-19 nos últimos 14 dias anteriores à data da eleição deverão ficar em casa. O TSE recomenda que cada eleitor leve sua própria caneta para assinar presença. O horário foi ampliado, será de 7 da manhã às 5 da tarde. O Tribunal Superior Eleitoral priorizou o horário de 7 às 10 para os idosos. O uso de máscara é obrigatório e o contato físico com outras pessoas deve ser evitado. Não poderá comer ou beber na fila de espera. Será distribuído álcool em gel em todas as sessões para que o eleitor limpe as mãos antes e depois de votar. Será exigido o distanciamento de 1 metro entre as pessoas. Desde o início do mês, a campanha Vote com Segurança está sendo veiculada nas TVs e nas rádios. A Justiça Eleitoral adotou todos os cuidados possíveis. Ao entrar na sessão eleitoral para votar, não haverá a identificação biométrica. O eleitor deverá mostrar um documento para o mesário, que pode ser o título de eleitor, o e-título pelo celular ou um documento com foto. Se o mesário precisar, ele poderá pedir que o eleitor abaixe a máscara para fazer a identificação.
Esse protocolo de segurança é focado em duas frentes, eleitor e mesário. Para chegar até essas determinações, uma série de reuniões foram feitas com especialistas dos hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein e técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. O TSE contou com doações para as eleições: 2 milhões de frascos de álcool em gel, 8 milhões de máscaras, 2 milhões de protetores faciais, 500 mil canetas esferográficas, 2 milhões de adesivos para marcação no chão para distanciamento nas filas e outros materiais necessários para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos locais de votação. Asseguro que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção. E convidados internacionais estão no Brasil para acompanhar as eleições municipais de 2020. Hoje, eles participam de um seminário no Tribunal Superior Eleitoral. Durante toda esta sexta-feira, os convidados participam de um seminário sobre as eleições que acontecem neste domingo. O Brasil é hoje a quarta maior democracia do mundo. São quase 148 milhões de eleitores. A ideia é dar uma visão aprofundada dos temas e desafios relacionados às eleições, além de intensificar o processo de cooperação entre os países. São autoridades da Argentina, Chile, Colômbia, República Dominicana e do Parlamento do Mercosul. Ao abrir o evento, a secretária-geral do TSE, Aline Osório, disse que este ano os principais desafios são a desinformação e a pandemia. Desde o início, o tribunal tem ouvido a sociedade e especialistas para garantir aos eleitores, mesários e chefes de sessão condições de participar desse processo com segurança. A presença da comunidade internacional por aqui reforça a integridade e garante ainda mais transparência ao processo eleitoral brasileiro. Vamos agora ao Tribunal Superior Eleitoral, de onde a imprensa vai poder acompanhar a apuração dos votos. E quem fala de lá é o repórter João Fagundes, que traz agora todas as informações para a gente sobre os preparativos, né, João? Muito prazer falar com você. Boa tarde, querida. Oi, Rafaela, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha aqui na TV Justiça. Bom te ver, hein, Rafaela, aqui no ar. Bom, Rafaela, 281 especificamente, exatamente 281 profissionais da imprensa credenciados. E, claro, vimos aí a Adriana e também a Daniela falando de segurança nas eleições, segurança aos eleitores, aos mesários e também à imprensa que vem para o TSE no domingo. E os portões vão estar abertos para o recebimento da imprensa a partir das 6 da manhã. A votação nas sessões eleitorais, a gente sabe que começa às 7, às 6 da manhã a imprensa já pode se posicionar aqui para acompanhar esse dia histórico, uma votação no meio da pandemia. Então, protocolo de saúde também nas sessões e aqui também a gente pode ver totem de álcool e gel, todas as medidas sanitárias para que a imprensa também possa trabalhar na segurança total nessas eleições no primeiro turno do domingo e também no segundo turno. A gente vê ali também posicionado ao fundo telão para acompanhamento de informações, de dados e, além disso, os caminhões de link das emissoras também já estão posicionados ali por trás dessa estrutura de concreto e também daquele tapume branco ali que circula aqui. E detalhe, como a gente está em época de chuva aqui no Planalto Central, também toda a proteção para que os profissionais trabalhem com segurança e também conforto para que a chuva não pegue todo mundo de surpresa. A gente vai transmitir a partir das 6h45 da manhã no domingo a nossa programação de 15 horas no ar na TV Justiça e também no canal do TSE no YouTube. Às 14 horas do domingo a gente tem uma primeira coletiva de imprensa, já com o primeiro balanço ali de como está rolando o dia, se a votação segue tranquila, se há algum transtorno em algum município. E às 20 horas, às 8 horas da noite no domingo, um balanço também, uma coletiva possivelmente com já os primeiros resultados de onde as urnas já tiverem sido totalmente apuradas. Volto com você no estúdio, querida. João Fagundes, direto do TSE ao vivo, com as informações dos preparativos para domingo, tudo pronto por lá. Tchau, tchau, João. Bom trabalho para vocês, fim de semana de muito trabalho, viu? Para a turma do TSE com transmissão ao vivo aqui na TV Justiça. Bom, e o aplicativo Na Mão, ele é um aplicativo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que permite acompanhar os resultados das eleições 2020. Ele oferece mais transparência ao processo eleitoral, com fornecimento de dados de forma simples, para que todo cidadão tenha acesso.
No momento em que se encerra a votação, a urna eletrônica faz imediatamente a apuração dos votos da sessão e um boletim de urna é impresso. Nesse papel tem a quantidade de votos que cada candidato recebeu naquela sessão. E você, eleitor, pode ter acesso aos resultados das sessões. Por meio do aplicativo Boletim na Mão, é só escanear o QR Code que vem impresso no boletim de urna e depois fazer a conferência da totalização dos votos que chegaram no TSE. É mais um mecanismo de verificação e de auditoria, que inclui o próprio eleitor. E veja a seguir, pirâmide financeira. Saiba como identificar o esquema para não levar prejuízo. Na Constituição Federal, encontramos as normas fundamentais. Elas são a base e, ao mesmo tempo, o limite das demais normas jurídicas. E são importantes porque garantem igualdade aos direitos de todos os cidadãos, respeitadas as suas diferenças. Devemos nos sentir respeitados e protegidos pela nossa Constituição. Pirâmide financeira. A promessa de ganho fácil e extra e que em alguns casos está relacionada à venda de produtos é, na verdade, um esquema fraudulento. É bom ficar muito atento. A prática é proibida aqui no Brasil. E nesta semana a Justiça, ela atuou em 2 casos para combater esse tipo de crime. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou o bloqueio de um imóvel na região de Campos Verdes, em Goiás. O terreno pertence ao grupo G44 Brasil, que tem empresas e sócios investigados por suposto esquema de pirâmide financeira. De acordo com a decisão, a medida é preventiva e para garantir o ressarcimento de investidores que não receberam participação nos lucros prometido pelo grupo. As empresas reincidiram contratos, prometeram a devolução do dinheiro e o pagamento dos investimentos, mas não cumpriram os prazos combinados. No Rio de Janeiro, a Justiça autorizou a prisão do dono da JJ Invest, considerado o maior esquema de pirâmide financeira ativo no país. A empresa teria feito mais de 3 mil vítimas. Segundo as investigações, o prejuízo de quem investiu pode chegar a 170 milhões de reais. A promessa de lucro para atrair investidores era de 10% a 15% ao mês. Bom, e para explicar para a gente como funciona esse esquema da pirâmide financeira, eu converso agora com o advogado Fabiano Jantalha. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, Fabiano. Boa tarde, é um prazer participar mais uma vez aqui dos programas da TV Justiça. Bom, queria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza uma pirâmide financeira. Eu vou dividir a minha explicação em 2 partes. Por que o financeiro e por que o pirâmide, né? De uma forma geral, a pirâmide financeira ela é um esquema de captação de recursos que se baseia na promessa de algum retorno, normalmente altos retornos financeiros que a gente não consegue encontrar no mercado e que não estão associados à compra ou venda de qualquer produto ou serviço. Então, por que o financeiro? E aí vai depender muito do caso. Financeiro é porque normalmente ele vai envolver aqui a oferta de investimentos em bolsa, pode ser em criptoativo, já tivemos em bois, em avestruz, etc. E por que o pirâmide? Porque ele tem um formato que normalmente começa com uma pessoa e essa pessoa vai captando aqueles que estão embaixo dela ou que vai contratando outras pessoas e vai sendo remunerada justamente com base na cooptação, vamos dizer assim, de outras pessoas para continuar esse esquema. Bom, eu queria que o senhor explicasse agora, né, qual que é a diferença da pirâmide financeira e a pirâmide de marketing. Às vezes as pessoas confundem, né, o que é uma, o que é outra, o que caracteriza se as duas têm ali o mesmo escopo. Sim, a pirâmide financeira, a diferença de uma e de outra, vamos lá, a pirâmide de marketing é mais chamada que a gente chama de marketing multinível. Existem muitas empresas sérias no mercado que usam o marketing multinível, algumas daquelas de venda porta a porta, às vezes, né? Então, existem muitas empresas que fazem isso. Basicamente, a diferença entre elas é que há um produto
a ser vendido no caso do marketing multinível. Então, o que acontece? Na pirâmide, eu tenho a simples e pura oferta de um investimento financeiro, de um retorno financeiro, sem que eu tenha a venda de um produto palpável. No marketing multinível, ou na pirâmide de marketing, como alguns chamam, o que eu tenho é uma venda em rede. Então, assim, você é chamado pela sua vizinha para poder vender um produto X para a empresa. E essa vizinha diz, olha, do que você vender, por exemplo, 5% vai para mim e os outros 95% vão para a empresa. Mas se você contratar vendedores, você passa a ter comissão sobre o que os seus, digamos assim, sobre aqueles que estão debaixo de você da pirâmide, recebam também. Mas perceba bem a diferença. Na pirâmide, eu não tenho um produto palpável, eu não tenho a venda. Ou muitas vezes essa questão o produto é infinitamente barato perto do que a gente está acostumado a ver. E no marketing multinível, não. Aí eu tenho a venda de um produto e o que eu tenho é uma formação de uma rede de vendedores e, por assim dizer, subvendedores ou vendedores subcontratados abaixo dela. Então, a pessoa é remunerada com comissão pelo que vende e também pela comissão das vendas das pessoas que ela trouxe para essa empresa. A venda do produto é o fator determinante. Na prática, aquelas revistas de cosméticos, por exemplo, né, que a pessoa vende, passa X valor para a empresa. Na prática seria isso, essa pirâmide de marketing? Isso. Às vezes acontece isso a só presença de uma pessoa e de uma empresa não caracteriza a pirâmide, né? O marketing multinível, vamos dizer assim. O que é preciso é que nessas redes, aí cada empresa tem a sua política, um vendedor, além de vender, pode chamar um vendedor para ficar debaixo dele. Né? Então, você tem clubes de férias, muitas vezes, que também utilizam essa metodologia. Mas, sim, se você tiver sempre essa cadeia de pessoas que tem uma abaixo da outra ali, com você ganhando comissão, é não só um esquema lícito, como um esquema bastante interessante, porque potencializa as vendas. Agora que a gente já entendeu o contexto de cada uma, eu queria que o senhor falasse sobre as punições, o que é crime, o que caracteriza essa medida como crime, é o que? Estelionato? É crime contra o sistema financeiro? Olha, isso é um leque gigantesco de possibilidades. Mas, na verdade, vamos começar pelo seguinte. Em primeiro lugar, em matéria de crime, nós temos crimes e nós temos práticas abusivas no Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, segundo a Lei de Economia Popular, né, o artigo 2º da lei, inciso 9, ele diz que é crime contra a economia popular, por exemplo, você obter ou tentar ganhos ilícitos em detrimento de outras pessoas, do povo, né? Ou de número indeterminado de pessoas, por meio de esquemas como, aí até a própria lei, engraçado, coloca bolas de neve, cadeias e qualquer coisa. Então, em primeiro lugar, a financeira caracteriza contra a economia popular. Também pode, a depender do caso, configurar estelionato, se a pessoa tiver prometido alguma coisa que já sabia de antemão que era fraudulento, quer dizer, você está captando recursos de outrem, aí o artigo 171 do Código Penal, mediante um ardil ou fraude. Né? Também pode ser o crime contra o sistema financeiro, dependendo do caso. Se eu ofereço um produto ou serviço financeiro que, por exemplo, investimento em bolsa, olha, aplique comigo que eu te dou 15%, 20% ao mês em bolsa. Se você não tem registro na CVM, que é o órgão de supervisão, você também responde aí por crime contra o sistema financeiro, porque você está atuando num sistema sem autorização da CVM. Então, do ponto de vista de crime, a gente começa por esses três aí. Bom, a gente termina então a contar quais os outros daqui a pouquinho, no fim do Jornal da Justiça. Temos o Jornal da Justiça Entrevista. Doutor Jantalha volta com a gente daqui a pouco. Até já. Obrigada. Obrigado. Um abraço a todos. Bom, e você vai ver a seguir, município vai ter que fornecer dados sobre a Covid-19 a uma vereadora da cidade. A Constituição Federal ela tem um papel importantíssimo na estruturação do Estado Democrático Brasileiro, porque através dela se define os limites do poder do Estado, garante também os direitos fundamentais do cidadão, também tem o seu aspecto de muita importância, que ela escreve e diz quais são os direitos sociais que o cidadão, que está à disposição do cidadão, e qual a forma de custeio, qual a forma de manutenção desse Estado brasileiro.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, negou o pedido do município de São José dos Campos, em São Paulo, para suspender o fornecimento de informações relativas ao combate à pandemia do novo coronavírus a uma vereadora da cidade. A parlamentar entrou com mandado de segurança para pedir que a prefeitura fornecesse dados referentes a servidores públicos, testagens, atendimento, equipamentos de proteção individual e outras informações sobre a pandemia. A primeira instância julgou procedente o pedido. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A prefeitura recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que só a mesa da Câmara Municipal poderia ter acesso às informações e não a vereadora de forma isolada. O governo local ainda argumentou que as informações eram sigilosas e que o fornecimento poderia causar grave lesão à ordem, à segurança e à economia pública. Para o presidente do Supremo, não procede o argumento de que a vereadora não teria competência para requerer as informações pretendidas. O ministro Fux lembrou que a Corte fixou a tese vinculante de que o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do artigo 5º da Constituição. Aproximar, debater e apresentar soluções. Esses são alguns dos objetivos do 11º Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal, organizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal. O evento começou nesta quinta-feira e o encerramento está previsto para o fim da tarde de hoje. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, e o vice-presidente da Corte, corregedor-geral da Justiça Federal, ministro Jorge Mussi, abriram o 11º Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal. Serão 2 dias de debates. O evento é um fórum com a participação de diversos atores do sistema penitenciário, com o objetivo de aproximar, trocar ideias, experiências e apresentar soluções para estabelecer uma comunicação recíproca e conhecer melhor a realidade dos diferentes órgãos que atuam na execução penal no país. Iremos debater e, ao mesmo tempo, apresentar medidas e sugestões no sentido de qualificar o sistema penitenciário no combate aos ilícitos penais. O workshop é realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, pelo Departamento Penitenciário Nacional e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O coordenador-geral do evento, o ministro Jorge Mussi, afirmou que um dos principais pontos a ser discutido é a Lei de Execução Penal. Uniformizar nos presídios federais a matéria da Lei 7.210 da LEP, que é a matéria de execução penal. E por ser matéria nova, não há jurisprudência, não há doutrina firme a respeito do procedimento, e na troca dessas ideias, seguramente nós teremos, ao concluir esse evento, uma uniformização cada vez mais aprimorada na matéria de execução penal. Para o ministro da Justiça, André Mendonça, os debates do evento podem ajudar a aperfeiçoar e adequar o sistema penitenciário. Na nossa visão, hoje, muitos dos indicadores de criminalidade, em especial criminalidade violenta, de modo ainda mais específico, criminalidade violenta praticada em função da criminalidade organizada, se deve ao fato de não termos uma boa gestão, uma adequada gestão dentro do sistema penitenciário como um todo. Logo após a abertura, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, conduziu a palestra magna Sistema Penitenciário, Panorama e Desafios. Durante a apresentação, o magistrado afirmou que o direito dos presos é um dos pontos que necessita mais atenção dentro do sistema. As questões relacionadas ao sistema penitenciário brasileiro realmente se revelam sempre desafiadoras. Considerada a infraestrutura mínima necessária, a adequação das finalidades da pena privativa de liberdade e a sistemática ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. As críticas, portanto, são legítimas e servem para que todos nós
esse conjunto de críticas serve para que todos nós, sem exceção, nos coloquemos sinceramente a postos de uma reflexão desafiadora. E o Superior Tribunal de Justiça decide que juiz tem legitimidade para recorrer de decisão que o declara suspeito para julgar determinado processo. A quarta turma do STJ cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não conheceu os recursos apresentados por um magistrado contra a decisão que o afastou de um processo. Segundo o tribunal, em entrevista à imprensa, o juiz teria emitido opiniões sobre a idoneidade das partes litigantes. O caso foi analisado sob as regras do Código de Processo Civil de 1973, contra a decisão do Tribunal Paulista, que determinou a remessa dos autos a outro magistrado. O juiz declarado suspeito entrou com 2 recursos que não foram conhecidos pelo tribunal, sob o fundamento de que ele não teria legitimidade recursal para isso. O ministro Marco Buzzi, relator do recurso especial do juiz no STJ, explicou que, com base no direito processual, o magistrado, os auxiliares da justiça e os demais sujeitos imparciais do processo não são parte nem terceiros nas ações que tramitam sob jurisdição ou supervisão deles. Por esse motivo, em tese, não estariam legitimados a interpor recursos. Entretanto, existem deliberações judiciais que podem afetar diretamente o patrimônio financeiro desses sujeitos, como, por exemplo, o pagamento de despesas processuais. Além disso, segundo o relator, mesmo que o magistrado não tenha sido condenado a pagar as custas, o prejuízo pode ser moral. O Jornal da Justiça desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana. E aqui em Brasília, lembrando que não tem votação, mas uma boa eleição, ótimas eleições, vote bem, vote consciente em todo o país. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que vamos dar todas as informações da Justiça Eleitoral em transmissão ao vivo especial aqui na TV Justiça no domingo. Tchau, tchau.